Continua o Alter Rebbe nos explicando a mística do Shabat e nos traz mais um conceito espiritual elevado relacionado ao dia do Shabat e derivado de tudo aquilo que nós temos visto, baseado nos ensinamentos místicos na Kabbalah, na Hassidut. Adiciona o Alter Rebbe, nos acrescenta, Velachen Shabat otiot teshev. Por isso as mesmas letras hebraicas que compõem a palavra Shabat, numa outra combinação, elas formam o termo, a palavra Tashev. Tashev significa voltar e retornar, que faça voltar, que faça retornar, da palavra Teshuvah, inclusive. Teshuvah significa retorno, não apenas arrependimento, remorso ou penitência, mas o significado essencial da palavra Teshuvah significa retorno, retorno a Deus. E essa mesma raiz etimológica da palavra Teshuvah, Tashev, são numa outra combinação, são as mesmas letras que compõem a palavra Shabbat. E como o idioma hebraico é Lashon HaKodesh, a língua sagrada através da qual Deus criou o mundo, por isso, quando se trata das mesmas letras, mesmo numa outra combinação, mas das mesmas letras em palavras distintas, isso não é apenas uma coincidência, um acaso, mas isso indica uma associação, uma conexão essencial entre os dois conceitos. Portanto, existe uma conexão, existe uma associação entre o conceito do Shabat, do dia sagrado do Shabat, com o conceito de retorno, volta, inclusive, não só, nós já vimos que o Shabat está relacionado com a ideia da energia divina voltar ao seu plano superior, estar unificada com Deus em forma de pensamento, mas aqui ele nos diz que literalmente o Shabat está associado com o conceito de Teshuvah, com o conceito de retorno da alma. Teshuvah é algo que, como nós vamos ver, todos nós precisamos fazer. Até mesmo os tzadikim também, de acordo com a Hassidut, também devem fazer Teshuvah, devem promover esse retorno espiritual da alma ao seu nível original, conforme ele vai nos explicar aqui o Alter Rebbe. Nos fala o Rav Shneur Zalman She'inyan Shabbat ve'inyan Teshuvah kol echad. Na realidade, os conceitos do Shabbat, como o conceito de Teshuvah, são uma coisa só, eles estão intimamente relacionados. A ideia do Shabbat é o mesmo objetivo da Teshuvah, e Teshuvah está conectada com o dia do Shabbat. O espírito da Teshuvah é aquilo que está presente por trás do conceito do Shabbat. Dehainu chazarat advarim limkoram veshorsham. Em outras palavras, o que se aplica tanto ao Shabat como a Teshuvah, a volta, o retorno a Deus, por parte da pessoa, o que está em vista, qual é o objetivo principal, qual a finalidade de ambos, qual é o efeito espiritual de ambos, tanto do Shabat como da Teshuvah, Chazarat advarim limkoram beshorsham. Restituir as coisas ao seu devido lugar. Uma volta e retorno das coisas à fonte e à origem, à sua raiz original. Então, baseado naquilo que nós já explicamos e vimos anteriormente a respeito do Shabat, que a ideia do Shabat é fazer com que todo o mundo, o universo, que todas as criaturas voltem a sua fonte, se conectem à sua raiz divina, à sua essência divina, ao pensamento de Deus, estando unificados com o Criador. A partir disso, vamos entender também a conexão íntima do conceito do Shabat, do dia do Shabat, com o conceito de Teshuvah, de retorno a Deus, por parte da pessoa. Porque o objetivo da Teshuvah, em relação da pessoa para com Deus, é o mesmo objetivo, a mesma finalidade que o Shabat. Restituir a espiritualidade da pessoa, resgatar sua espiritualidade, fazer com que a pessoa volte, retorne, se eleve à sua fonte e origem espiritual. E aqui o Alter Rebbe nos elabora o assunto da Teshuvah na sua forma mais profunda, mais íntima. O conceito de Teshuvah, que popularmente é traduzido como arrependimento, penitência, mas como nós já dissemos, na essência não é esse o conceito
o conceito real, isso não reflete a essência do conceito de tshuva, assim como a tradução literal de tshuva é volta e retorno, na essência também tshuva significa retorno a Deus, por isso enfatiza o Alter Rebbe, tshuva não é apenas dos pecados que a pessoa cometeu, porque se fosse assim, um tzadik, uma pessoa impecável, uma pessoa justa, correta, que não teve transgressões, teoricamente então ele não precisaria de tshuva, se tshuva fosse apenas arrependimento, remorso, penitência. Mas, conforme ele nos diz na essência, tshuva não é apenas sobre pecados cometidos, tshuva na sua essência significa o quê? Lehashiv nafsho, restituir, fazer retornar, fazer voltar a sua alma ao seu nível original. A sua alma sagrada de cada um de nós, Sheyardá mata, que desceu até muito baixo no plano terrestre material físico, Benit Labshab Dvarim Gashmim, nossa alma sagrada, que é uma essência abstrata e espiritual, teve que chegar a esse mundo e se revestir em coisas físicas, fazer com que a nossa alma possa recuperar a sua elevação espiritual, que ela volte ao mesmo nível que ela estava no plano celestial antes de se incorporar, antes de descer ao plano terrestre. Fazer com que a alma volte ao mesmo nível espiritual elevado, el mekorá veshorshá, da sua fonte e origem, ledov kaboid barach, ligando-se, conectando-se profundamente com Deus, absorvendo-se dentro da divindade, levatel retzonom ipnei retzon elyon, anulando e cancelando totalmente a sua individualidade, anulando a sua vontade perante a vontade de Deus. Isso significa tshuva no nível mais profundo, fazer a alma voltar àquele nível de conexão e anulação a Deus, conforme ela se encontrava antes de descer para esse mundo físico e terrestre. Isso significa tshuva como retorno, como volta a fazer a alma voltar e retornar até esse patamar espiritual elevado. Beikar tshuva, lo rak she'adam mitcharet al chatav, por isso o principal significado da tshuva, assim como também o seu principal objetivo, não significa apenas a pessoa se arrepender dos seus pecados, se penitenciar das suas transgressões, e daí voltar ao seu status original antes de ter pecado, voltar a ser gente boa, uma pessoa correta, etc. Não é apenas essa voltar atrás no passado, ou dos males cometidos, etc., voltar a ser bom como era antes do pecado. Na verdade, mais do que isso, essa volta, que implica tshuva, é baseada, como diz o versículo do rei Salomão em Eclesiastes, Ve'aruach tashuv el Elokim asher netaná, que o espírito volte e retorne a Deus de quem foi dado, ou seja, esse espírito que nos foi dado e concedido por Deus, que ele volte até o nível original na divindade onde ele se encontrava. Então, não só voltar atrás dos pecados e transgressões, mais do que isso, fazer com que a Neshama, a alma, mesmo quando ela desceu aqui para esse plano terrestre, nesse corpo físico, que ela possa voltar, retornar para o mesmo nível de conexão com o divino e de anulação à vontade de Deus, que estavam presentes nela quando ela se encontrava na sua fonte celestial, na sua raiz espiritual, antes de ter descido no plano terrestre e se incorporado no corpo físico. Naquele plano espiritual, a alma não tinha egocentrismo, ela não tinha vontades, paixões, desejos, não tinha nada a ver com o plano físico ou materialista. Ela tinha apenas vontade de cultivar ligação com Deus, de aprofundar a sua conexão com o divino. Assim explica o Alter Rebbe também que esse é o conceito, assim ele explica na terceira parte do Tânia, que esse é o conceito de tshuva ilá, de tshuva em nível superior. A tshuva em nível inferior, de fato, constitui em retificar e consertar as falhas e transgressões, corrigir os pecados, voltar atrás daquilo que a pessoa fez de mal, arrependimento, etc. Mas a tshuva inferior, em nível inferior, é apenas um patamar para se alcançar posteriormente a tshuva ilá, a tshuva em nível superior, que consiste em conectar-se com Deus através do estudo da Torá, imbuído de sentimentos sublimes de amor e reverência a Deus, etc.
Em outras palavras, a tshuva superior não implica e não envolve apenas arrependimento ou retificação dos pecados. Isso é a tshuva no seu nível básico, tshuva no chamado nível ainda inferior. Mas sim, o que implica, o que representa a tshuva em nível superior, a yegiah ledofka bo yitbarach, o esforço da pessoa, da alma, para reconectar-se com Deus da forma mais profunda, da forma mais íntima, com o máximo de ligação e conexão. Exemplo do que ela vivenciava e sentia antes de ter descido a esse mundo. Inclusive, por tabela, aqui o Alter Rebbe nos diz, por isso, por isso, de fato, os 10 dias de tshuva, que não são só os 10 dias de penitência, mas são os 10 dias de retorno a Deus, como o dia sagrado de Yom Kippur, o dia do perdão, foram instituídos para todas as pessoas, para todos os Yehudim, não só para os pecadores, mas mesmo tzadikim gmurim, mesmo pessoas corretas e que não pecam e não transgridem, eles também devem observar esses 10 dias de tshuva, como também devem jejuar no dia do Yom Kippur, etc. Por quê? Porque o espírito da tshuva, como nós dissemos, o objetivo maior dela não é apenas corrigir, se arrepender, corrigir, retificar os pecados, as falhas e transgressões, mas mais do que isso é restituir a alma ao seu nível original, resgatar a espiritualidade latente da alma que estava presente nela, na sua fonte original, fazer com que ela recupere, recobre toda essa elevação espiritual. E isso se aplica mesmo aos tzadikim, porque os tzadikim também, mesmo justos completos, mas estando nesse plano terrestre, num corpo físico, mesmo que ele sirva a Deus constantemente com amor e temor, mesmo que ele tenha prazer apenas no campo, nas coisas espirituais e elevadas, fazendo o bem, mesmo que ele esteja aqui ligado e conectado com Deus, etc., mas isso de longe não se assemelha ao tipo de conexão, ao nível, à intensidade de conexão espiritual que sua alma tinha quando estava desincorporada, quando estava apenas no plano espiritual. Então, através disso, mesmo o tzadik, quando ele percebe agora, pelas circunstâncias, pela sua vida aqui no mundo físico e terrestre, o quão distante ele está de Deus, e isso desperta nele uma sede e ânsia de se conectar de forma mais profunda, essa vontade de resgatar a espiritualidade original da alma. Então se fala que para isso foram instituídos os 10 dias de tshuva, de retorno mesmo para os tzadikim, para ajudar a todos a chegar a esse nível de recuperar a elevação da alma como ela estava no seu estágio original. É claro que para todos nós, pessoas comuns que não são como os tzadikim, pessoas tão elevadas, tão espiritualizadas, para nós, queira Deus, tomara que a gente faça tshuva no sentido até de arrependimento e penitência, que a gente se arrependa das falhas cometidas, que a gente faça até aquela chamada tshuva tatal, que o Zohar chama de tshuva em nível inferior, conforme explicado na terceira parte do Tânia. Para nós isso já está de muito bom tamanho, mas nos diz aqui, a gente entende do Alter Rebbe, desse mamar, desse discurso racídico, que cada um de nós deve se empenhar, deve se esforçar, pelo menos de querer, de desejar recobrar sua espiritualidade, de resgatar todo o potencial espiritual que sua alma tinha originalmente, de fazer a nossa alma voltar para mais perto da conexão com Deus que ela tinha na sua raiz espiritual, etc. Quando a pessoa deseja isso de verdade, uma proximidade maior com Deus, então alguma coisa disso nós acabamos obtendo, atingindo também, acabamos conseguindo também. E esse é o conceito profundo por trás do Shabbat também, essa ligação de Shabbat com Tashev, Shabbat com Tshuva. Assim como Tshuva é voltar, restituir a alma à sua espiritualidade original, voltar ao seu nível espiritual na sua fonte, o Shabbat consiste na mesma coisa também. Shabbat é o momento de elevação do mundo e de todas as criaturas. Shabbat é o momento que é dado à pessoa a força de restituir a sua alma ao plano elevado, original, de onde ela é derivada, para que ela possa recobrar a sua conexão com Deus na sua essência, na sua raiz.
Uma vez que no Shabat o mundo todo sofre essa elevação, todas as nossas almas se elevam, por isso é dado esse potencial, essa força especial para cada um de nós no dia do Shabat, de se reconectar, de conectar a nossa alma com sua fonte original, e por isso no dia do Shabat todos os nossos serviços espirituais, seja aquilo que a gente até se abstém de trabalho do lado material, isso que a gente se dedica a uma reza com mais concentração e devoção, que a gente se dedica mais ao estudo da Torá, até mesmo aquilo que se é feito no Shabat em forma de regozijo físico, se come mais, mas tudo isso deve ter um teor espiritual bem mais elevado, conectado com a nossa raiz, com a nossa fonte espiritual que se eleva no dia do Shabat.